Olá, caríssimos. Eu vou responder à pergunta de uma colega que pediu para comentar sobre transtornos impulsivos e transtornos compulsivos. Mas antes de falar do conceito e da importância do transtorno de impulso e transtorno compulsivo, eu queria dar uma base para a compreensão do conceito impulsividade e compulsividade. Quando a gente está falando em impulsividade e compulsividade, a gente está falando de alteração da dimensão psíquica, volição. Quando eu falo aqui sobre volição, eu estou falando de uma das dimensões do que o psiquiatra, o médico interessado em saúde mental, ele avalia numa pessoa quando ele está numa consulta, que uma pessoa vai pedindo uma ajuda em relação ao sofrimento ou ao adoecimento mental. Nós avaliamos algumas características até para ter um parâmetro evolutivo. Uma dessas dimensões é a vontade. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Quando a gente fala em ato volitivo, e digamos assim, um ato volitivo saudável, eu vou avaliar uma série de componentes de um ato volitivo para dizer se ele está saudável ou se ele está alterado, perturbado. E aí eu vou didaticamente falar em 4 etapas de um ato volitivo. A primeira etapa é a etapa em que o sujeito tem uma definição de propósito. Ele começa a pensar com base nas características culturais, nas inclinações, nos desejos, nos temores. Então essa fase, que é a fase de definição de propósito, em que a pessoa começa a ter ideias do que ela pode fazer, do que ela gostaria de fazer, do que ela quer fazer, essa fase ela muitas vezes é influenciada por neuroses, por nossos temores. Muitas vezes a gente não tem muito claro nosso sentido de propósito, nosso sentido de direção, aquilo que é, digamos, a nossa algumas missões ou algumas inclinações, desejos. A gente não consegue muitas vezes, por fatores psicodinâmicos, reconhecer alguns propósitos e definir alguns objetivos de vida. Isso pode acontecer desde o ponto de vista mais fisiológico nas pessoas de um modo geral, por uma questão de autoconhecimento ou não autoconhecimento, como pode acontecer por estados afetivos, por questões de personalidade, por doenças também, como a depressão, em que a pessoa pode ficar desprovida mesmo de capacidades cognitivas para ter ideias. A pessoa que tem algum prejuízo intelectual severo vai ter um prejuízo dessa fase, que é a de definição de propósito. Essa é a primeira fase de um ato volitivo, porque é um ato volitivo inicialmente mental, estritamente mental. A segunda fase de um ato volitivo é a fase de ponderação, em que eu vou deliberar, eu vou avaliar os pós e os contras, os benefícios de ir por aquele caminho, os malefícios, as consequências de eu tomar determinados rumos. Muitas pessoas têm um prejuízo dessa fase por uma questão de impulsividade, em que elas não ponderam os pós e os contras. Essa fase do ato volitivo, ela está prejudicada e a pessoa age por impulso. Depois eu vou detalhar isso num vídeo à parte, tá? Compulsividade e impulsividade eu vou falar mais adiante. E tem uma terceira fase do ato volitivo, que é a fase de decisão, em que eu avaliei os pós e os contras, avaliei os prejuízos, os benefícios e tomo uma decisão, eu vou por esse caminho. Muitas pessoas, por exemplo, com estados afetivos, depressivos, graves, têm um grave prejuízo nessa fase de decisão. Ou mesmo características de personalidade, pessoas com personalidade mais dependente, mais inseguros, têm uma dificuldade de tomarem decisões. Então é importante entender essa etapa do ato volitivo.
E a fase final, que é a quarta etapa do ato volitivo, que é a execução propriamente dita, é colocar em prática todas aquelas intenções, todas aquelas fases iniciais que eu falei do planejamento. Então eu decidi, agora eu vou colocar em prática. Para colocar em prática eu preciso fazer isso, isso e isso, e se inicia mesmo a colocação em prática de todas aquelas ideias e o planejamento anterior. Então era isso que eu queria falar. Eu espero que tenha sido útil. Deem os seus feedbacks e vamos em frente nessa psicointeração. Grande abraço, eu vou fazer um vídeo em breve aí sobre impulsividade e compulsividade. Um abraço.